Uma coisa que o Alexandre de Moraes está ensinando não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e eu acho que futuramente a gente vai ter muita gratidão por isso, é que não se pode permitir que uma pessoa que não tenha controle emocional chegue a uma posição de juiz e principalmente de ministro da Suprema Corte de um país. Várias das decisões que Alexandre de Moraes tem tomado, elas não têm cunho técnico, apesar dele tentar florear com alguma tecnicidade. Elas são de cunho pessoal. Elas são, na verdade, decisões de uma pessoa que foram tomadas por emoção. Tenta disfarçar isso, mas é um desequilíbrio completo. Vou dar um exemplo para vocês, e esse é um caso escancarado. Alexandre de Moraes decidiu que queria a extradição do Oswaldo Eustáquio, tentou colocar ele no nome na Interpol, assim como Alan dos Santos, e assim como os Estados Unidos fez, a Espanha reconheceu que essa tentativa do Alexandre de Moraes de criminalizar o que o Oswaldo Eustáquio fez, que ele é um jornalista, por mais que você discorde dele, era motivação política. E a Espanha se recusou, tá? A corte espanhola se recusou a extraditar o Oswaldo Eustáquio, simplesmente porque ele via que era uma motivação política. Agora, isso já é uma vergonha impressionante, gente. Uma corte de um país da Europa se recusar a atender uma requisição do Brasil, da corte brasileira, porque vê que a corte brasileira é ditatorial, é persecutória, é um estado de exceção e não tem como, é contra os direitos humanos. Alexandre de Moraes não gostou disso, exigiu explicação da corte da Espanha e depois revidou. Moraes barra pedido de extradição da Espanha após recusa de Eustáquio, né, alegando reciprocidade. Só que tem um problema. O Moraes começou a criar uma crise internacional entre Brasil e a Espanha por conta de uma sanha pessoal de prender o Oswaldo Eustáquio. Enquanto o Brasil está soltando os corruptos, traficantes, assassinos, tudo que você imaginar, ele quer porque quer prender o Oswaldo Eustáquio. Bom, não deu certo. Aí o que acontece? O Alexandre de Moraes toma uma decisão que ele vai se arrepender pelo resto da vida. Quem é o búlgaro que teve o processo de extradição barrado por Moraes? Então, a Espanha estava pedindo a extradição de um búlgaro. Por que ele estava pedindo a extradição do búlgaro? Então, até aí você sabe. Búlgaro que Moraes se recusa a extraditar, traficou essa porcaria, 52 quilos, né, do pozinho lá da Bolívia, da Colômbia. 52. Só que o que o Alexandre de Moraes decidiu fazer? Calma. Ele não só não extraditou, ou suspendeu a extradição dessa pessoa, como ele determinou prisão domiciliar. Agora presta atenção. O Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar para um traficante procurado internacionalmente que não tem casa no Brasil. Como que um traficante que não tem casa, ou seja, ele não tem domicílio, como que ele vai ficar em prisão domiciliar? Tudo isso para contra-atacar, para revidar a decisão da corte espanhola e não entregar um jornalista para ser preso no Brasil por causa das suas opiniões. Então a corte lá defendeu um jornalista pela liberdade de expressão, enquanto a corte aqui quis liberar um traficante para prisão domiciliar. Só que aí vem o problema. Um traficante que não mora no Brasil não tem domicílio. E aí vem a parte vergonhosa. Moraes revoga a decisão que mandou o cidadão búlgaro à prisão domiciliar. Determinação se deu porque Vasilev não tem endereço fixo no Brasil. Ministro havia suspendido o processo de extradição a pedido pela Espanha. Nós chegamos nesse buraco. O ministro Alexandre de Moraes determinou nessa quarta-feira a manutenção da prisão preventiva do cidadão búlgaro, cujo processo de extradição... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Cujo processo de extradição, não aumentar assim, que daí vai ficar todo mundo feliz, ó, foi suspenso na última semana. Além de suspender o processo, Moraes cedeu prisão domiciliar ao búlgaro. No entanto, ele não tem endereço fixo no Brasil. Esse tipo de cumprimento de pena se tornou inviável. Considerando a inexistência de endereço fixo no Brasil que possibilite a prisão domiciliar, mantém a prisão... Meu Deus do céu. Ele deu prisão domiciliar para um cara que é um estrangeiro que está aqui no Brasil, só que um cara que não tem casa. Será que ele não se deu trabalho? Você está entendendo? Foi tão biliar, né? Foi tão visceral a reação dele, ou seja, nada a ver com um juiz, que depois de ter tomado a decisão, ele falou, opa, não tem como, porque esse cara não tem casa. É como se ele tomasse a decisão, olha... Essa pessoa está proibida de correr a maratona, só que a pessoa não tem perna. Espera aí, como é que a pessoa vai... Como assim?
Ó, aquela pessoa está proibida de pilotar um avião, a pessoa está cega. Você está entendendo assim? Você consegue entender isso? Ele teve que revogar a decisão, porque a decisão dele simplesmente é impossível, o cara não tem casa. Aí vem a vergonha. Cantor de pavão de galo para tentar, sei lá, né, causar alguma reação da corte espanhola. A única reação que o pessoal de lá deve estar tendo agora é estar dando gargalhadas. Falei, cara, não é possível que o ministro da Suprema Corte daquele país fez isso. Não viu que o cara não tinha casa e está tendo que devolver agora o casa para prisão? É simplesmente vergonhoso. Então, essa revogação dele não é porque ele arregou, não, tá? Eu acho que ele sofreu, sim, muita crítica nacional e internacional, mas a revogação se deu mais porque, como é que eu vou fazer? O cara não tem casa, vai ter que voltar pra prisão. Tadinho do búlgaro, cara. Tava lá feliz achando que, Alexandre de Moraes tá me protegendo, aí vai e joga de novo pra prisão. É foda.